Olá, bom dia meus irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez, pela graça do Senhor, eu vou estar ministrando mais um estudo. Meus irmãos, eu vou ministrar um estudo agora, mas antes de mais nada, eu vou estar fazendo uma breve oração para que o Senhor possa conduzir esse estudo, amém? Vamos estar orando aí para que o Senhor possa estar na direção desse estudo. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, eu me coloco mais uma vez diante da Tua presença, para primeiramente, Senhor, te agradecer, Senhor, pela essa oportunidade a qual o Senhor me concede, Pai, de poder estar ministrando a Tua palavra aos meus irmãos que terão acesso, Pai, a essa ministração, Pai amado, Senhor. Que Deus, eterno Pai, Senhor, eu te peço que o Senhor venha me dirigir nessa ministração, venha me conduzir, Senhor, nessa ministração, que o Senhor, peço que o Senhor me capacite a ministrar a Tua palavra, me dá sabedoria, prudência, inteligência para poder ministrar a Tua santa palavra, Pai amado. Pai amado. Peço também, Senhor, que o Senhor venha refrear toda a força do mal, toda a força satânica que venha tentar atrapalhar, interferir na ministração dessa palavra, Pai amado, Senhor. Pai amado, Deus querido Senhor, peço que o Senhor venha manejar a espada do Espírito, Pai amado Senhor, porque a espada é do Espírito. Que Deus, eterno Pai, me conduz para a glória do Teu nome, Pai, essa meditação, trazendo louvor e glória para o Teu nome, edificando a fé dos meus irmãos que terão acesso a essa meditação. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, fica comigo, amém. Irmãos, eu não sei se o irmão já notou que nós estamos pregando na palavra de Deus aí, e antigamente, o coração das pessoas era amolecido para a palavra de Deus. Você ministrava a palavra e elas prestavam atenção. Ele está falando de Jesus. Deixa eu ver o que está falando aqui. Eu falo por mim, irmão. Muitas vezes, irmão, eu vim do mundo. Eu era porco também. Eu era porco, era cachorro. Eu gostava do chiqueiro. Da impureza. Era porco. Gostava da lavagem do mundo. Então, quer dizer, muitas vezes eu ia na favela atrás de sujeira, atrás de impureza. Aí, de repente, eu ouvi um irmão, terno e gravata, com a Bíblia na mão, e ele falou: João, posso trazer uma palavra para você? Pode. Eu estava indo na favela buscar impureza. Aí eu falei para ele: pode. Daí ele começar a falar: jovem, a palavra de Deus diz assim, tal. E eu prestava atenção: deixa eu ver o que ele está falando aí. Ele está falando da palavra de Deus, a santa palavra de Deus. Eu sabia que aquele homem lá, ele ia falar da palavra de Deus. Percebe? E eu também tenho entendimento da palavra. Peraí, deixa eu ver quem vai falar da palavra. Deixa eu ver aqui. O que Deus quer falar comigo através da palavra. E eu prestava atenção. Lembrando que eu estava atrás de impureza. E eu não ia decidir de buscar impureza, não. Depois que ele faz aquilo, eu ia buscar minha impureza lá, tá? Porque eu estava decidido de buscar minha impureza lá na favela. E eu prestava atenção e falava. Eu analisava. E eu tinha discernimento daquilo que estava falando comigo, viu, irmão? Embora ele trazesse a hermenêutica dele, a exegese dele, eu tinha minha própria exegese, minha própria hermenêutica para interpretar aquilo que ele estava falando para mim. Então eu presto atenção, Deus quer falar comigo através da palavra. E eu ficava prestando atenção. E depois eu refleti melhor também. Mas ali já tinha um discernimento que estava falando para mim. Beleza. Aí ele me despedia e tal, às vezes fazia uma oração para mim, eu aceitava e tal, mas eu estava decidido de buscar minha impureza lá, era porco. Eu de falar, fui buscar. Entendeu? Eu tinha sensibilidade para ouvir as pessoas falando da palavra. Mas hoje em dia, irmão, hoje em dia é diferente. Hoje em dia você ministra a palavra, as pessoas falam: esse cara não cansa de contar uma mentira. Só que ele fala um palavrão aí, né? Ele fala assim: é seu, né? Mas é um palavrão, não posso falar, tem que ter ética. Ele fala que não conta, que eu estou contando mentira. E o coração duro, não. Aí eu fui perguntar para Deus: o que está acontecendo, Deus? Que as pessoas com esse coração tão duro assim, a ponto de falar que é mentira a palavra de Deus. Não tem temor nenhum, coração duro. Né? Eu fiquei pensando assim, comparando comigo, né? Eu acabei de explicar agora. Assim. Aí, isso que Deus falou comigo é que as pessoas estão confortáveis em seus pecados. Entendeu? Aí então vou trazer isso tudo aqui, ó. A Bíblia não usa a expressão exata pessoas que querem ficar confortáveis em seus pecados, mas aborda o conceito de complacência, contentamento e até mesmo amor pelo pecado e pela injustiça. Complacência é satisfeito com o pecado ou flexível com o pecado. As Escrituras descrevem uma condição espiritual em que as pessoas rejeitam ativamente o conhecimento de Deus e escolhem seguir seus próprios desejos pecaminosos. Aqui estão algumas passagens chaves que ilustram essa ideia: contentamento e prazer pelo pecado. Romanos 1:32. Esta passagem fala sobre a profundidade
da depravação humana, onde as pessoas não só pecam, mas também se sentem à vontade com isso e incentivam outros a fazerem o mesmo. Isso aqui que eu vou fazer o estudo depois, tá? Romanos 1:32. Segundo Timóteo 4:3-4, isso descreve pessoas que preferem mensagens que confortam seus desejos em vez da verdade transformadora. Perversidade, Provérbios 10:23. Provérbios 10:23. Esse versículo sugere que algumas pessoas encontram prazer ou diversão na prática do pecado, escravidão e conveniência. 1 João 3:8. Esta passagem indica que a prática habitual do pecado demonstra uma escravidão espiritual e não um mero deslize. Efésios 5:1. O oposto de reprovar é ser cúmplice ou conivente, o que implica um certo nível de conforto ou aceitação do pecado. João 3:19-20. As pessoas evitam a luz, a verdade de Deus, porque estão confortáveis em sua escuridão e não querem que seus pecados sejam expostos. Atividades de complacência, justificação e até amor pelo pecado, preferindo a escuridão à luz por causa das más obras. João 3:19-20. Esta passagem fala diretamente sobre a preferência consciente pela escuridão, pecado, para evitar o confronto com a verdade, luz. Então, escuridão é pecado e luz é verdade e luz. Romanos 1:32. É o que eu vou ministrar depois. Romanos 1:32. Isto ilustra a atitude de não apenas cometer o pecado, mas também a sentir-se confortável o suficiente para aprovar a prática por outros. Provérbios 28:13. A tentativa de esconder ou encobrir o pecado sugere o desejo de manter o status que o evitam as consequências em vez de buscar a mudança. Efésios 5:11. Este versículo adverte contra a cumplicidade com o pecado que muitas vezes decorre da complacência, satisfação e felicidade com o pecado. Segundo Timóteo 4:3. Esta passagem descreve uma rejeição ativa da verdade em favor de ensinamentos que alinham com os desejos pecaminosos dos pessoais, buscando conforto em crenças erradas. Agora, faz um resumo aqui de todos esses versículos agora. Esses versículos mostram que a natureza humana caída muitas vezes resiste à mudança e prefere a conveniência do erro à verdade confrontadora. A Bíblia desafia essa complacência, chamando as pessoas ao arrependimento e à santificação, que é a separação do pecado e a dedicação a Deus. A mensagem central é que em Cristo há a libertação do poder e da culpa do pecado. Então, irmãos, eu passei aqui uma lista de que as pessoas estão assim confortáveis com seus pecados. Agora eu vou ministrar Romanos 1:32 em algumas Bíblias que eu tenho aqui, mas depois eu vou estar em outras oportunidades, vou ver se eu ministro os outros versículos separadamente, tá? Vamos lá? Então, irmãos, Romanos 1:32. Romanos 1:32. Começar pela Bíblia, aplicação pessoal. Romanos 1:32. Diz aqui, ó, o versículo. Deixa eu só, glória a Deus. Irmãos, o negócio tá feio, viu? Nós estamos vendo um tempo aí que, meu Deus, é por isso que você prega e um susto é feito, e misericórdia. Diz aqui, os quais conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que a fazem. O 32, a nota da aplicação pessoal. Como essas pessoas sabem sobre o castigo mortal da parte de Deus? Todos os seres humanos foram criados à imagem de Deus, têm uma natureza moral e uma consciência. Por isso, o castigo pelo pecado é reconhecido além dos ciclos religiosos. Os psicólogos dizem que uma pessoa que apresenta problemas de falta de consciência tem um grave distúrbio de personalidade, extremamente difícil de ser tratado, mas a maioria das pessoas sabe instintivamente quando está agindo errado, mas pode não se importar.
Outras até se arriscarão à morte precoce pela liberdade de entregarem-se aos seus desejos imediatos. Dizem, eu sei que é errado, mas realmente quero. Eu sei que é perigoso, mas vale a pena cometer o risco. Para tais pessoas, parte da diversão é contrariar a lei de Deus, ou seja, o que é proibido é mais gostoso. Os padrões morais da comunidade, o bom senso, o próprio senso do que é certo ou errado, mas, aqui, para tais pessoas, parte da diversão é contrária à lei de Deus. Os padrões morais da comunidade, o bom senso, o próprio senso do que é certo ou errado. Mas, bem no fundo, essas pessoas sabem que o pecado merece ser punido com a morte. Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. Ou seja, o salário do pecado é a morte, porque a morte é merecida. Vamos lá? Agora a Bíblia NVI, nova versão internacional. Vamos ver aqui, irmão. Isso aqui é muito sério. Romanos 1, 32. Embora conheça o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Conhecem sua conduta afrontosa, não se deveria ao desconhecimento total acerca de que Deus exigia, mas a obstinação e a rebelião aprovam. Então eles aprovam. O cúmulo do pecado é aplaudir os pecados alheios em vez de lastimá-los. Tá? Vamos pegar aqui agora a Bíblia aqui em Gênesis. Rapidamente, glória a Deus. Aqui em Gênesis. Diz aqui, os quais conhecendo o julgamento de Deus, que os que cometem tais coisas são dignos de morte, não somente a fazem, mas têm prazer naqueles que as fazem. No versículo 24, Deus é descrito como entregando à sociedade a impureza. No versículo 26, as paixões vergonhosas. E no versículo 28, a uma mente reprovada. A mente se torna, grego, odokimos, desqualificada. Um guia não confiável em escolhas morais, porque as pessoas têm rejeitado o conhecimento de Deus. Os versículos 29 e 31 trazem uma lista de vícios, semelhante à antiga lista de vícios. Os moralistas pagãos lamentavam com frequência a perda de virtude em sua sociedade. A lista que Paulo faz de pecados não era mais sombria do que outros escritores dessa época chegaram a relatar. Todo pecado é grave. O lesbianismo e a homossexualidade podem parecer especialmente censuráveis, mas qualquer um dos 21 pecados listados, que está aqui nessa passagem, Gálatas 5, 19, 21, exclui as pessoas da vida de Deus e traz morte espiritual, que está no obra da carne. Gálatas capítulo 5, do versículo 19, 21. Exclui as pessoas da vida de Deus e traz morte espiritual. Quando a sociedade aplaude aqueles que praticam e fazem esses pecados, ela já perdeu sua bússola moral. Filósofos antigos chamaram a atenção para os efeitos sociais de peças teatrais populares. O assassinato e a imoralidade é um ritual que as pessoas jamais sabiam. Glória a Deus. Vou ler novamente aqui. No versículo 24, Deus é descrito como entregando a sociedade a Deus. Vou estar lendo novamente. No versículo 24, Deus é descrito como entregando a sociedade à impureza. No versículo 26, as paixões vergonhosas. E no versículo 28, a uma mente reprovada. A mente se torna, grego, adokimos, desqualificada. Um guia não confiável em escolhas morais, porque as pessoas têm rejeitado o conhecimento de Deus. O versículo 29 e 31 traz uma lista de vícios semelhante a antigas listas de vícios. Os moralistas pagãos lamentavam com frequência a perda de virtudes em sua sociedade.
a lista que Paulo faz de pecados não era mais sombria do que outros escritores dessa época chegaram a relatar. Todo pecado é grave. O lesbianismo e a homossexualidade podem parecer especialmente censuráveis, mas qualquer um dos 21 pecados listados em Gálatas 5, 9, 21, que é a obra da carne que está ali, exclui as pessoas da vida de Deus e traz morte espiritual. Quando a sociedade aplaude aqueles que praticam e fazem esses pecados, ela já perdeu sua bússola moral. Filósofos antigos chamaram a atenção para os efeitos sociais de peças teatrais populares. O assassinato e a imoralidade eram tão comuns no palco que as pessoas não mais reagiram quando isso ocorria na vida diária. Entretenimentos modernos têm um efeito semelhante na mente das pessoas e nos valores que controlam o comportamento. Então você pode ver que o que passa na televisão, na internet, por aí nos entretenimentos, filmes pornôs, então as pessoas estão agindo igual no filme pornô, né, irmão? Orgias, tá demais. Então hoje aí, vamos continuar aqui. Hoje em dia, quem é estranho é quem não pratica essas coisas. A pessoa que não pratica a imoralidade sexual, a fornicação, o sexo entre solteiro, é uma pessoa estranha, esquisita. Vamos ver aqui. O 32. Romanos 1, 32. Vai falar aqui. 32. Embora conheço a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que praticam. As pessoas normalmente não pecam em inocente ignorância, mas conhecem a sentença de Deus, pelo menos instintivamente, de que o mal que cometeram merece condenação. De fato, o mal vai ainda mais longe quando as pessoas aprovam, ou seja, aplaudem, e aplaudem outros pelo seu pecado. Provavelmente porque o fato de haver outras pessoas envolvidas em seu pecado faz com que se sintam melhor em relação ao rumo perverso que escolheram, viu? Se sentem melhor. Aproveitando que se sente melhor, esse versículo que eu vou passar por um contexto a respeito disso aqui, que está falando, ó. Aplaudem outras pelo seu pecado, provavelmente porque o fato de haver outras pessoas envolvidas em seu pecado faz com que se sintam melhor em relação ao rumo perverso que escolheram, tá? Então, enquanto tiver crente aqui obedecendo para Deus, vai estar incriminando a vida desses ímpios aí, tá? Eles vão ficar furiosos conosco. Igual Caim que matou Abel. Vou mostrar aqui para os irmãos aqui, que eles sintam melhor. Então, quando os crentes se converteram aí, então você estava incriminando a vida dos ímpios lá. Então, eles ficavam matavam os ímpios. Ou matava os crentes, os ímpios. Passou de Pedro. Rapidamente aqui, rapidamente. Irmão, por isso que eu falo, o apóstolo Paulo, quem quiser ver Pedro, vai ser perseguido, viu, irmão? Você chega no supermercado, o supermercado vende pão, vende carne, vende ovos, vende produtos de limpeza, vende arroz, vende feijão. Tem vários produtos lá que todos os crentes consomem. Mas também, o que vende lá? Vende bebidas alcoólicas, vinho, conhaque, uísque, cerveja, vende o quê? Cigarro. As coisas que a gente não consome, só os mundanos. Então você vai lá nesses estabelecimentos comerciais, supermercados, aí você ele te vê como inimigo. Ou seja, você está incriminando aquelas mercadorias lá na prateleira. O vinho, a cerveja, o uísque, o cigarro. Então eles te vê como inimigo, tá? Então você é odiado pelos donos de comércio aí, tá? Eu sei por experiência própria, eu não sou bem visto não, tá? Esse comerciante me vê aí como inimigos aí, tá? Eles inclusive me atendem com má vontade. Porque eles sabem que estou incriminando aquelas bebidas lá, cerveja, uísque, vodka, cachaça, 51, velho barreiro, cigarro. Inclusive tem muitos falsos crentes aí, que diz que é crente, mas vende cigarro e vende bebida alcoólica aí, tá? Então a máscara cai por terra aí. Deixa eu mostrar aqui para os irmãos aqui. Porque a Bíblia fala quem é crente de verdade e quem não é. Crente de verdade não pratica, não vive acomodado com o mundo não, não se amoda ao mundo não. Só os falsos. E aceita o suborno também, dos ímpios. Aqui, ó. A vida segundo a vontade de Deus.
Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, os canais bebedeiros. No tempo passado, eu e você, muitos de nós, que nós temos berço evangélico, e às vezes se apóstolo caminhou, nós fazemos isso aqui, No passado, nós, eu vou incluir também isso aqui, eu vou me incluir também isso daqui. No passado, vocês, que eu também, tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desde os canais bebedeiras, orgias, embriaguez e indestáveis doutrina. Então, eu fazia isso aqui no passado. Então, no passado, mas depois eu me arrependi, chorei pelo pecado, lamentei, recebi Jesus, e Jesus me deu uma vida nova. Não faço mais isso. Agora, ele acha estranho que não faço isso. Ele acha estranho, e por isso me insulta. Ele acha estranho que não participo da fornicação, sexo insosteiro, e me chama de homossexual, que não participo das bebedeiras, e isso faz com que ele me insulta. Me vê como uma pessoa estranha. Por isso, falando mal de vocês, porque você não faz isso, igual eles, fornicação, bebedeiras, orgias, por isso, falando mal de vocês, é estranho que vocês não se juntem com eles no mesmo excesso de devassidão. Tá chegando o final do ano aí, vai ter muitas bebedeiras entre os ímpios. Vai ter o quê? Vai ter uísque, vai ter vodka, vai ter muita cerveja gelada, vai ter muita bebida, vai ter muito conhaque, vai ter muita champanhe, batida de maracujá, batida de abacaxi, vai ter que fornicação, sexo de solteiro, que as pessoas vão querer já iniciar com a fornicação do primeiro dia do ano, né? Natal também. E veja bem aqui, por isso falando mal de vocês, estranho que vocês não se juntem com eles no mesmo excesso de devassidão. E eles que terão que prestar contas, aquele que é competente para julgar vivos ou mortos, ele vai prestar conta, aquele que é competente para julgar os vivos ou mortos, que é Jesus, vai julgar os vivos ou mortos, pois para este fim o evangelho foi pregado também a mortos, para que mesmo julgado na carne, segundo os homens, vivam o espírito segundo o morto. Aqui está falando de irmãos que foram mortos por causa do testemunho, viu? Que está falando aqui, pois para esse fim o evangelho foi pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, julgados segundo os homens, porque os ímpios mataram os seus irmãos lá, tá? Que é, naquela cidade romana lá, tinha idolatria, dava prejuízo para as pessoas que fabricavam imagens idólatras. E a vida dos nossos irmãos incriminava a vida dos ímpios lá, tá? É isso aí, passar para os irmãos isso aqui, viu, irmão? Tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e desagradáveis idolatrias. A vida dos descrentes do século I não era essencialmente diferente dos descrentes do século XXI. Então, veja, a vida dos descrentes do século I não é essencialmente diferente dos descrentes do século XXI. Os crentes não devem ter nada que ver com tal comportamento, mesmo quando a sua não participação signifique que o outro venha a difamá-los. Eu preciso de ser difamado, por exemplo, de que se envolver nas obras libertinas deles. Os descrentes não têm a última palavra. Eles terão de prestar contas e enfrentar o juízo de Deus. Tá vendo? Então, os descrentes não têm a última palavra não, viu? Está escrito aqui. Os descrentes não têm a última palavra. Eles terão que prestar contas e enfrentar o juízo de Deus. E no judeu não tem negócio de molhar a mão do Senhor Deus lá não, tá? Molhar a mão do Senhor Deus lá. Não, ali não. Do falso crente, molha a mão do falso crente, mas do justo juiz não. Vou passar aqui também. Nevi, vamos lá? Diz aqui, primeiro quadro, a partir do versículo 3, vai falar aqui. No passado, vocês gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês vinham em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo, o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, segundo
para que eles, mesmo julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Vou ler aqui. Ó, no passado, antes da conversão, eu também, no passado antes da conversão, os gentios, acompanhado o termo idolatria. A expressão faz supor que, pelo menos, alguns dos leitores eram gentios, convertidos de um estilo pagão de viver. Agora, eles acham estranho ou insulto uma das razões dos sofrimentos que os leitores passavam. Quer dizer, acham estranho e nos insultam, afrontam. Terão que prestar contas. Atos 17, 31, daí tem juízo ali, tá? Em Romanos 2, 5, 6. Aqueles que está pronto para julgar, o Novo Testamento declara que tanto o Pai quanto o Filho serão os juízes daquele grande e definitivo dia do juízo final. O trono branco lá, Apocalipse capítulo 20. O Pai é a origem máxima do juízo, mas delegará o julgamento ao Filho. João 5, 27 e Atos 17, 31. Os vivos e os mortos, os que estão ou não com vida, quando raiar o dia do juízo final. Por isso mesmo, a razão é expressa adiante na frase que começa com para que não tem ligação com o versículo anterior. Foi pregado também a morte. Essa pregação foi um acontecimento passado. As pessoas que estão vivas, as pessoas que então viviam, mas já estavam mortos no dia do autor da carta. Não haverá oportunidade para as pessoas serem salvas após a morte. Hebreus 9:7. Porque ao homem está ordenando morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, para que eles mesmos julgados no corpo, segundo os homens. A primeira razão porque o evangelho foi pregado aos agora mortos, alguns dizem que esse julgamento é aquele a qual todas as pessoas devem submeter nesta vida. O evangelho é pregado às pessoas nesta vida para que, mediante a morte de Cristo, recebam um julgamento agora e evitem o juízo vindouro. O sustento que essas pessoas são julgadas segundo os padrões humanos pelo mundo pagão, de modo que não entende porque o povo de Deus já não segue o modo de vida pagão, tá? E o sustento que essas pessoas são julgadas segundo os padrões humanos pelo mundo pagão, que não entende porque o povo de Deus já não segue o modo de vida pagão. Agora uma coisa que falou aqui, ó, que o Juto de hoje vai esses ímpios aí. Atos 17, 31, rapidamente. Atos 17, 31. Atos 17, o 31. 17, o 31. Diz aqui, 31. Tá aqui. 31. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que ele designou, e deu prova disso a todos estando dentre os mortos. Irmãos, agora eu vou mostrar outra Bíblia aqui, a King James. Vamos lá. Vamos aproveitar o tempo aqui. Rapidinho. Vamos lá. O 3, versículo 3. Aqui. Porque o tempo passado da nossa vida, enquanto fazíamos a vontade dos gentios, deve nos bastar. Quando andávamos na lascívia é sensualidade excessiva e transmite luxúria, desejo sexual intenso. Quando andávamos na lascívia, sensualidade excessiva, concupiscência, desejo desenfreado da carne, excesso de vinho, orgias, banquetes e abomináveis idolatrias, e acho estranho que não correis com ele no mesmo excesso de dissolução, falando mal de vocês, ou seja, nos difamando, nos insultando, os quais hão de dar conta àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Vou ler essa nota aqui rapidamente. Diz aqui. Pedro ordenou que os cristãos, como estrangeiros, que têm Cristo como exemplo, sofressem e não fizessem o mesmo que seus caluniadores,
Deus irá condenar esses caluniadores e vingar os crentes no tribunal celestial. Viu, irmão? Agora só pegar a aplicação pessoal. Glória a Deus. Pegar a aplicação pessoal. Eu acho que faltou ler vamos lá, 1 Pedro, rapidamente. 1 Pedro e o 4 e o 3, rapidamente. É que estranho, por isso que nos insulta. Glória a Deus, mas vamos dar conta disso aí com Deus aí. Deus vai nos vingar. Aqui 3, Pedro 3, vai falar. Porque é bastante que no tempo passado da vida fazéssemos a vontade dos gentios, andando em disoluções, concupiscência, borracheiros, glutonarias, bebedice e abomináveis idolatrias. E acho estranho não correres com eles no mesmo desenfreamento de discussão, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Jesus está no trono lá. João 5,27, vai julgar os ímpios aí. Eu só vou ler a nota aqui. Uma pessoa cuja vida muda radicalmente após a conversão poderá experimentar o desprezo de seus antigos amigos. Ela pode ser desprezada não apenas por se recusar a participar de certas atividades, mas também porque suas prioridades mudaram e agora está seguindo o caminho que está na direção oposta na qual antes vivia. Sua própria vida incrimina as atividades pecadoras de seus antigos amigos. Os cristãos maduros devem ajudar os mais novos a resistir a tais pressões da oposição e encorajá-los a serem fiéis a Cristo. É o que eu estou fazendo aqui, estou encorajando você a resistir à pressão dos ímpios que difamam nós, que discriminam a vida deles através do nosso testemunho. Dá uma olhada para isso não, viu? Mantenha firme na presença de Deus aí, vestido com a armadura de Deus. Cinturão da verdade, coraça da justiça, calçado dos pés com a prontidão do evangelho da paz, escudo da fé, capacete da expressão, espada do Espírito e orando sempre, em todo o tempo. Ó, uma coisa que eu falo para os irmãos também aqui, rapidamente, João 3, ó, Caim matou seu irmão Abel quando Deus aceitou a oferta deste e não a sua. A oferta de Abel mostrou que Caim não estava oferecendo o seu melhor a Deus. E a ira e o ciúme de Caim levaram-no a cometer um assassinato. As pessoas que são moralmente corretas, que os mundanos chamam de santarrão, até crente que é falso também, chamam de santarrão, fala aqui, as pessoas que são moralmente corretas expõem e envergonham aqueles que não o são. Expõem e envergonham aqueles que não o são. Se vivemos para Deus, o mundo frequentemente nos odiará, porque o tornamos dolorosamente cientes de seu modo imoral de viver, viu? E a nota aqui, falando aqui, olha aqui, a oferta de Caim mostrou que Caim não estava oferecendo o seu melhor a Deus. A ira e o ciúme de Caim levaram a cometer um assassinato. Assassinato também é ódio também, porque os ímpios nos odeiam. É homicídio, ira, tá? Assassinato, ira, ódio e xingamento. As pessoas que são moralmente corretas expõem e envergonham aquelas que não o são. Se vivemos para Deus, o mundo frequentemente nos odiará, porque o tornamos dolorosamente cientes de seu modo imoral, profano, pervertido de viver. Para Deus, vamos estar agradecendo a Deus por isso daí. Que Deus eterno Pai, Senhor, muito obrigado por isso daí, essa compreensão que o Senhor me deu, amado Senhor, o porquê que nós pregamos para os ímpios aí, e eles blasfemam de nós, falam que nós estamos mentindo para eles, que somos otários, eles falam que nós somos otários, amado. Nós carregamos a Bíblia, eles falam que nós somos otários, que estamos sendo enganados pela palavra de Deus. Inclusive, ele fala que nós somos enganados por Deus. Ele não crê que a palavra de Deus é até falso crente, viu, Pai amado? Tem falso crente que fala que isso é apenas palavra. Então, falso crente não crê na palavra. Por isso a máscara cai. Um crente que fala que a palavra de Deus é apenas palavra é um falso crente. Caiu a máscara desse falso crente aí. Então, Pai amado, os ímpios, Pai amado do Senhor, nos hostilizam, nos difamam, nos insultam, como foi falado aqui na tua palavra,
porque nossa Bíblia incrimina ao modo libertino e imoral, depravado que eles vivem, Pai amado Senhor, e por isso nos insulta, nos odeia e até nos mata através do ódio dele e xingando a gente. Pai amado, eu peço que o Senhor venha fortalecer a fé dos meus irmãos para suportar a pressão aí, Pai amado, dos ímpios que insultam meus irmãos, que odeiam e perseguem nossos irmãos, Pai amado Senhor. E trata com desprezo ao seu irmão. Até em supermercados que vende essas bebidas alcoólicas aí, que a maioria dos supermercados tem, é difícil não ter um supermercado que tem bebida alcoólica, é muito difícil, é muito raro. Só se for um mercado de um crente verdadeiro, é crente verdadeiro, não é crente falso não. Um crente verdadeiro lá, que é verdade mesmo, e vende só por alimentícios, aí sim você vai entrar lá, cabrir lá e você ser bem tratado aí. Mas que vende bebida alcoólica, ele vai ver você como inimigo deles, porque você está condenando as obras infrutuosas das trevas lá dentro lá. Ele vai te odiar, tá? Então, Pai amado Senhor, eu peço que o Senhor venha fortalecer a fé dos meus irmãos para suportar a pressão aí dos ímpios aí que perseguem eles. Estão acomodados com o pecado, estão confortados com o pecado. Eles amam o pecado e por isso nos utilizam. Pai amado, são filhos do diabo, Pai amado Senhor. E nós somos filhos de Deus e eles são filhos do diabo, Pai amado Senhor. São filhos das trevas, não são filhos da luz. Por isso eu peço, fortalece a fé dos meus irmãos, fortalece a minha também para suportar a pressão aí desses ímpios aí, Pai amado. Está chegando o final do ano aí, os ímpios vão entregar a dissolução, a depravação, Pai amado, vai se entregar para o Senhor a libertinagem, as bebedeiras, as farras pandeiras, as fornicações, e alguns também, e muitos também vão entrar nas drogas também, Pai amado Senhor, e misericórdia, Pai amado. E eu peço que o Senhor me use como luz para condenar as obras infrutuosas das trevas, não como um falso crente, mas um crente verdadeiro que vai condenar as obras infrutuosas das trevas, Pai amado, sendo fiel ao Senhor, Pai amado. Pai, obrigado por isso tudo que o Senhor me deu, e me mantenha na tua presença, é o que eu te peço, e meus irmãos também, fogo na fé de cada um deles, com a armadura de Deus, cinturão da verdade, coraça de justiça, calçado dos pés, com o escudo da fé, Pai amado, capacete da esperança, salvação, a espada do Espírito, e sempre em oração, Pai amado, com as vestes de justiça, e vivendo em santidade, separado do mundo. É o que te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Tenha um bom dia, ou boa tarde, já deve ter passado de meio-dia, para o glória do Senhor. Amém.